Então, gente, o que eu tenho que fazer? Eu defini a categoria de risco. Então, agora eu tenho que projetar proteções que atendam a essa categoria de risco. Então, como que eu vou defender e projetar essas máquinas? Então, nós vamos ver algumas maquininhas, alguns dispositivos, só para vocês entenderem o quanto essas máquinas são perigosas e o quanto pode oferecer risco. Então, isso aqui é uma prensinha pneumática, isso aqui fica batendo com a ação de uma mangueirinha de ar aqui, abrindo e fechando. Se o cara botar o dedo ali embaixo, vai machucar o dedo. Imagine isso aqui, gente, isso aqui é um cilindro de preparação de borracha. Todos vocês que estão com tênis no pé, a sola do tênis de vocês, a borracha foi preparada nesse princípio. Então isso aqui é um cilindro homogeneizador. Ele é usado para quê? Para misturar todos os produtos que formam a borracha. Então eu começo com o látex, aí vem negro de fumo, vem vários outros produtos, aí vem o pigmento para definir a cor. E o único jeito de misturar essa borracha é por cisalhamento. Eu tenho que quebrar essas moléculas e fazer a mistura. Então, isso aqui é um cilindro de homogeneização. Imagina o seguinte, que esse cara aqui, ó, ele pega essa borracha aqui e coloca para cá de novo. Ele fica fazendo esse processo até que ela tenha uma mistura homogênea. Tipo cilindro de pão. Exatamente, já ia chegar aí. Então, isso aqui é um cilindro de borracha, só que se o cara botar o braço aqui, o amor, ele vai passar por dentro da máquina. Se ele chegar a enroscar a mão dele com essa borracha, ele vai perder em alguma das articulações. Porque ele vai fazer força para não passar por dentro da máquina. Em alguma das articulações vai romper. E ele vai perder ou a mão, ou o antebraço, ou o braço todo. Porque máquinas como essas, antigas, não tem nem botão de emergência. Se o botão de emergência está próximo, ele aciona o botão de emergência e a máquina para. Aí vocês imaginam que isso aqui é uma máquina no ambiente industrial. Mas aí, como o Coronel falou, essa mesma máquina, em todas as padarias, tem uma dessas. São cilindros de panificação. Aqui o cara é treinado, capacitado, e o cara trabalha num ambiente industrial que ele recebe EPI, tem treinamento. Vocês imaginam na padaria que o cara vai para o baile, chega às 5 da manhã do baile e vai direto para a padaria. Bebeu uma certa quantia, não dormiu. Toda a massa de pão passa por isso aqui. E num descuido desse, ele perde o braço. Baseado nisso, foi criado a NT94, que é uma norma específica para panificação. Essa máquina é uma máquina tão bandida que se o cara tiver a fatalidade de passar a mão ali, a própria norma diz o seguinte: colocou a mão já era, só devolve o que sobrou. Então, o dispositivo de segurança dela é acionar o botão de emergência, ela para e reverte o motor. E aí devolve o que sobrou da mão do cara. Então é uma máquina muito perigosa. Chama-se cilindro, pode ser de purificação ou de borracha. Quando vocês trabalham uma máquina dessas, vocês colocam sensores de... Aí a norma já especifica tudo que tem que colocar nela. Na norma vem escrito, vai ter que colocar grades, proteções, nós vamos ver mais pra frente. Tudo que tem que instalar para... A máquina, gente, vamos supor assim, ó. Eu tenho um cão raivoso lá, eu tenho um pitbull. O que é a máquina? São as garras desse animal. O que eu tenho que fazer para evitar que ele me pegue? Ou eu nunca coloco a mão perto dele, ou coloco ele numa grade, ou coloco ele numa corrente, ou coloco uma focinheira. Na máquina é a mesma coisa, alguma ação, alguma coisa eu tenho que fazer para que eu não consiga colocar a mão naquele. Vocês imaginem isso aqui, ó. Isso aqui é uma guilhotina, é uma máquina que corta a chapa. Vocês vejam a espessura dessa chapa. Ela pode ter 10 milímetros de espessura numa chapa de aço. Vocês imaginem uma chapa um pouco mais fina que isso aqui, mas tem uma guilhotina que corta até 1 polegada. Uma máquina que corta uma chapa de aço de 8 milímetros. Se o cara colocar a mão aqui, ó, é meio segundo e já era a mão. Porque ela corta essas chapas de aço. E como que trabalha essas máquinas? Ali está o pedal, ó. São 2 operadores que juntam essa chapa, às vezes numa talha, num guincho, largam na máquina e um deles só aperta o pedal. Se o outro estiver ajeitando a chapa e deixar a mão aqui, já era. Então, essa guilhotina é uma máquina bastante perigosa. Aí eu tenho dobradeira. Eu
Pega aquela chapa que eu cortei na guilhotina e eu tenho que dobrar ela. Por exemplo, o para-choque do ônibus, para-choque de um caminhão. Como é que é feito o para-choque do caminhão? É uma chapa plana que ela é dobrada em U. Para dobrar isso aí é uma máquina que tem uma força 5 toneladas. Então se o cara colocar a mão aqui, ó, e acionar esse pedal aqui, perdeu a mão. Prensas. Então aqui são prensas freio-embreagem, são máquinas que batem com uma força muito grande. Vocês imaginem como é que vocês têm ideia de como é feita uma panela, como é feita uma bachela de alumínio ou de inox. É uma chapa plana, reta, cortada redonda, que coloca numa prensa e ela bate. Deixa eu mostrar. Vou mostrar os chips para ficar mais fácil. Só para vocês entenderem o grau de dificuldade que é trabalhar na indústria. É uma prensa de forjar. Toda faca, toda tesoura, ela é forjada. Tem um ferro bruto, sai da aciaria, vai para uma prensa, e essa olha a força que ela vai. E esse aço vai se moldando, vai se conformando. Talvez muitos de vocês não conheçam, mas uma ferraria, como é que é feita a ferradura do cavalo? Então o cara pega um aço plano igual esse aqui. Você viu o transporte moderno? É pior que eles atiram um peito. Olha agora. Isso é aqui no Rio Grande do Sul. Não é foto da China. Essa máquina pode tira o pedal de acionamento aqui embaixo. Ele tira o pé do pedal e a máquina continua batendo. Então você deixar a mão embaixo. Imagina a mão do cara não vai ver. Olha só aí, são dois operadores. Um coloca o material e o outro tira. Então, gente, toda peça, por exemplo, um carro, a ponta de eixo do carro, primeiro ela é forjada. Sai um tarugo de aço que vem lá da metal. Esse tarugo é aquecido a 1.100 graus, fica incandescente. Aí vai para uma prensa, essa prensa vai batendo e formando a peça. Depois que ela formou aquele formato, ela vai para o centro de usinagem que começa a dar acabamento na peça, até chegar ao ponto que a gente tem. Só para vocês entenderem o que mas nem tudo é assim. Nós temos fábricas modernas. Essa fábrica eu oferecia risco para os operários. O que a empresa fez? Colocou um robô na frente da máquina, o abastecimento de peça. O outro coloca a peça lá em cima e o outro ele tira a primeira vez. Só que esse nível de fábrica, esse estilo aqui, esse robô, são poucas empresas que têm esse nível de preocupação, esse nível de segurança. O robô desse custa 8 milhões. Quer fazer? Um emprego, pega a muito volume do coisa para a gente poder ouvir. Não, eu vou tirar. Como é que é o negócio dos 8 milhões, né? Tem mão mais baratinha.
por um dinheiro, 5 milhões eu já estou doando a minha mão. Então, pessoal, é uma coisa, quanto vale a tua mão? A minha não tem preço. Faz uma experiência, tu que quer vender tua mão por 5 milhões. Você vendeu o dedo, Cada dedo tem um preço, tem uns que valem mais. o dedo está valendo. Não, mas ó, pô, nós temos um grande político aí que já foi presidente de algum país que arrancou um dedo para comprar uma preta. Não conseguiu ser presidente da República. Esse povo foi essa história. Mas é assim, gente, ó, o que que acontece? Faz um teste, pega a tua mão, põe uma luva, fecha ela e passa uma fita e fica um dia inteiro sem usar a tua mão. Se for, primeiro assim, tuas funções mais elementares, escovar o dente, aquela limpadinha básica e lavar o rosto. Essas 3 funções. Até tu te habituar, que tu perdeu uma mão e tu tem que fazer com a outra, é muito complicado, gente. O processo de adaptação de um funcionário, de alguém que teve amputação, é muito complicado. O psicológico é maior ainda. Essa pessoa perde o contato com o mundo na maioria das vezes. É um processo muito alto. Vocês imaginam essa máquina aqui, ó. Isso aqui entra com uma força hidráulica. Essa parte entra para dentro dessa aqui. E o cara colocava diariamente aqui, sei lá eu, 1000 peças de alumínio. Chama-se uma prensa de aletados. É a máquina que faz os resfriadores para os ar-condicionado. Então atrás da geladeira tem, a gente costuma botar roupa para secar lá. Então tem o que? Tem um monte de fiozinho de alumínio assim, ó. E tem os resfriadores, que são os aletados. Então esse cara trazia 1000 peças por dia, colocando a mão ali dentro e apertando o pedal. Colocando a mão e apertando o pedal. Por sorte ele nunca se esquentou. Mas se essa máquina fechasse com a mão dele aqui dentro, o estrago seria muito grande. Essa máquina aqui, gente, ó, é uma injetora de alumínio. Nessa máquina aqui faz o motor da moto Honda. Essas fotos eu fiz em Manaus. Isso aqui é um filme, isso aqui não está passando porque falta o arquivo principal. Eu filmei isso aqui, eu fui chamado lá em Manaus porque houve um acidente que uma pessoa ficou presa dentro dessa máquina. É claro que ele veio a óbito. Não, virou uma carcaça de motor. Isso aqui é uma presa, isso aqui é uma injetora de alumínio. Então essa máquina fecha, um robô igual aquele da outra, que aquela outra também faz motor, só que é motor de motosserra, é motor menor. Despeja alumínio lá em cima e vem um cilindro e dá uma alta pressão naquilo ali e forma a carcaça do motor. Uma pessoa entrou aqui dentro, igual esse aqui, e um tiozinho igual esse aqui, ó. Apertou o botão. Eles eram o compadre, ele matou o compadre e ainda veio o robôzinho lá e largou o alumínio em cima. Foi um acidente muito grave, muito feio. Um morreu, o outro ficou louco. 2 semanas depois nós fomos lá para dar a solução para a máquina e eles estavam fazendo a mesma coisa. O cara está dentro da máquina e se esse cara quer apertar o botãozinho, já era. Isso aqui é um elevador de carga, todo supermercado tem, quase tudo que é lugar tem um elevador de carga desse. Aqui o cara está com a mão aqui, se o outro ligar o elevador lá e ele descer até esse ponto aqui, ó, isso aqui é um ponto de corte, já era. E o cara que aciona o comando para subir e descer está 2 andares abaixo. Não sabe nem o que está acontecendo aqui em cima. Então esses são alguns exemplos, gente, de como pode ser perigoso